Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, desencarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco em nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos nesta noite. Assim seja. Origem das tentações. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembra-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alega que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, e constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores ouvintes de si mesmos. Portanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas, e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-vos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem dúvida. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência em relação aos meus defeitos. Tirai-me sobre os olhos do meu orgulho, capaz de impedir que os perceba, que os confessem no Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda,
que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, recorridos e interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz, que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que possa dessa paz possamos compreender as leis que é o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso percurso. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz aos corações. E encarnados e desencarnados. Estávamos vendo a semana passada essa orientação que vamos relembrar um pouco os bem intencionados e ingênuos entram na influência negativa. Todo trabalhador sério precisa estar atento a este movimento das trevas, principalmente os dirigentes da casa espírita, que devem selecionar a literatura que está sendo exposta ao mundo. Os romances do Chico, de Val, de Montevideo, perdem espaço para obras autoconsulta que não têm consistência doutrinária, indo contra os princípios da identidade dos espíritos, do ensinamento universal, do que é um texto realmente sério, instrutivo. A gente já viu bastante isso aqui, da responsabilidade dos dirigentes da casa espírita. Eu acho que se faz bastante necessário. Acho que a pessoa que também até a ditado disse que um bom entendedor meia palavra basta. Eu já não disse meia palavra, eu disse que foi uma verborréia de palavras para falar a mesma coisa. Assim. Então, que cada um tenha a sua competência e faça o que está ao seu alcance, porque o que a gente está estudando aqui é uma movimento das trevas, sabe? E acho que não é aconselhável pessoas ficarem ligadas com esses irmãos, porque, querendo ou não, todos nós temos vínculo com eles. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos explica isso muito bem. Sabe? Depois que ele faz uma série de narrativas sobre a qualidade do trabalho, como deve se comportar, nós, como nosso anjo da guarda, ele faz um resumo bonitinho, quarto parágrafo, e ele diz o seguinte: todos nós temos um anjo superior, designado por Deus para nos dar assistência. Chame o nome que quiser, mas é o nosso anjo da guarda. Abaixo dele temos nossos espíritos familiares, que têm um contato mais íntimo conosco, que quer o nosso bem e que depende de nós indo em busca da sua ajuda. Depois temos os espíritos simpáticos, que são tão ruins e tão bons quanto nós mesmos. É a nossa primeira influência negativa. São os obsessores não odiosos. São os obsessores que se encaixam com a nossa maneira de pensar, de sentir e de se comportar. Abaixo deles nós temos os nossos vínculos de desafeto do ódio, que são os espíritos inferiores.
que é a nossa obsessão odiosa, que vem por inveja, por vingança ou por oposição ao bem. Oposição ao bem, que é o nosso movimento de querer se melhorar. Oposição ao bem, porque eles batalham contra nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Todos nós temos vínculo com esses 4 tipos de entidades. Aquele que disser que não tem, já está fascinado por eles. Não é interessante isso? Porque todos nós, em qualquer situação que a gente estiver analisando mentalmente a conduta que a gente vai tomar, se você for parar para fazer uma análise crítica dos pensamentos que te chegam, você vai ver pensamentos muito negativos. Pensamentos humanos são os simpáticos. Os negativos são os inferiores. E pensamentos superiores. A cada pensamento intuitivo que me chega, eu tenho que saber qualificar qual setor que está procedendo desse pensamento. Se é da inferioridade, se é de mim e da minha simplicidade de viver, como ele diz aqui em Gênesis, ou se é dos espíritos superiores. Então todos nós temos esse equilíbrio. Às vezes eu fico me perguntando, eu queria que vocês perguntassem para vocês o que é que a gente está fazendo com esses livros. Porque você só vai ter a capacidade de enxergar isso quando você pratica o autoconhecimento. É a única maneira que você tem para poder você enxergar o seu viés de confirmação. É a única maneira para você enxergar a heurística da teu afeto. Não existe outra maneira. É um problema pessoal de cada um. Não vai ser os outros que vão estar apontando para você, nem teu anjo da guarda. Teu anjo da guarda se comunica dizendo bem. Se você vai fazer ou não, o problema é seu. A escolha é sua. Então todos nós temos vínculo com esses irmãos. E esses vínculos que a gente tem com esses irmãos, entenda, ela vai interferir não só em nós, mas naquilo que a gente vive, naquilo que a gente pratica. Vai interferir na sua conduta com seu cônjuge, na sua conduta com seus filhos, na sua conduta no seu trabalho, na sua conduta dentro da casa espírita e na sua conduta de você consigo mesmo. São os 4 pilares de influência que eu passo por provas, expiações e correções. Eu comigo mesmo e meu corpo, eu com o meu cônjuge, eu com a minha família e eu no meio socioeconômico que eu estou vivendo. E como Jesus deixou sempre o caminho majestoso para os irmãos dele seguir, dizendo: conhecerás a árvore pelo teu fruto, analisa teu fruto, que você vai ver o quilate da sua árvore. Analise seu autoconhecimento, que é o fruto daquilo que você está vivendo e interagindo. Você vai conhecer a árvore que você é. E cada um conhecendo a sua árvore, vai muito bem podar aquilo que precisa ser podado. Vai saber muito bem aquilo que deve ligar, que precisa ser alimentado. A escolha de cada um. Então, que os dirigentes da casa espírita não deixem as suas influências negativas tomarem conta da casa espírita. É por isso que a casa espírita, ela não é de um dono. Ela é de uma equipe. Porque se fosse só de um dono, aquele dono que se enganou, levaria todos junto com ele. Agora, como é de uma equipe, fica mais difícil. Então, de uma equipe tem os outros que estão convivendo, analisando, percebendo, interagindo, mostrando, tirando dúvidas, esclarecendo. E isso torna a casa de uma maneira mais robusta. Porque é como Kardec fala, sabe? Kardec, na Viagem Espírita de 1862, ele dá uma mensagem muito interessante a respeito da obsessão. E de obsessão dentro dos trabalhadores da casa espírita. Ele usa uma figura de linguagem que eu vou falar para vocês aqui, porque é uma coisa que não dá para você dizer que não vai entender, sabe?
Ele diz que quando você reconhece que não existe obsessão em um dos membros, que você esclareça. E se ele não quiser ser esclarecido, que você retire fora. Porque a obsessão em um grupo se comporta como uma fruta podre no meio das outras. Vai tornar todas as outras podres também. É difícil entender isso? Pois é, está lá na Revista Espírita. Quem quiser vai ler. É assim que se processa a coisa. Então, tem uma pessoa obsidiada que está saindo do comportamento correto dentro da doutrina, esclareça, oriente, instrua, chama atenção, mostra. Se ela reconhecer, ótimo. Não reconhecer, tire fora. Mas foi a mesma coisa que Jesus falou para a gente, que está lá em São Mateus. Quando um irmão teu peca contra ti, vai, senta com ele e mostra o que tem de errado. Se ele reconhecer o erro, terás ganho teu irmão. Se ele não reconhecer, junta mais 2 e 3, para que pela boca de 3 ou 4 ele seja chamado para a responsabilidade do ato dele. Se ele reconhecer, terás ganho teu irmão. Se ele não reconhecer, ide e divulgai para toda a igreja, para que diante de toda a igreja ele consiga cair em si. Se não reconhecer, deixa ele adiante, porque ele é um pagão. Jesus ensinou assim, Kardec ensinou assim. E a gente vai fazer isso? Porque a gente, isso Kardec também fala no capítulo da Revista Espírita chamado Organização do Espiritismo. Ele diz que quando a gente vai formar uma organização, a gente deve se reunir pelo menos com uns 3, 4 pessoas de boa fé e de bom estudo, porque é isso que vai regular o trabalho da casa. Que a gente não deixe penetrar nessa reunião pessoas que sejam questionadas, porque depois que elas penetram, fica muito mais difícil você se libertar delas. Porque esse vínculo afetivo muitas vezes impede de você tomar uma conduta honrosa como você deveria ter tomado. Eu já dei esse curso para vocês várias vezes. E dei ainda por cima grifado, porque é um parágrafo deste tamanho. E ele fala mais. Os outros que estão afora disso, principalmente os frequentadores da casa espírita, esses não devem merecer nenhuma importância. Porque esses são flutuantes. Do mesmo jeito que vêm, vão embora. O importante é você ter na sua mente que a integridade da doutrina deve ser mantida. Está lá a palavra. Então, quando a gente fala isso, da literatura espírita, do movimento das trevas, da responsabilidade dos dirigentes da casa espírita, do que eles estão levando para o público, já está muito bem mastigado. A gente vai fazer alguns comentários, mas não na intensidade da maneira. Então ele chama a atenção para que nos movimentos que a gente deve ter para analisar a literatura espírita são dois. Um chama a identidade dos espíritos e o outro chama esse ensinamento universal. A identidade dos espíritos, ele é uma questão tão delicada dentro da doutrina, mas ela é tão delicada que Kardec dedicou um capítulo inteirinho dos livros do médium só para isso. Só para isso. A gente já falou para vocês aqui que todo mundo é médium. Todo mundo sabe disso, né? Está lá na definição do médium. Todo aquele que sente a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Raros são os que não têm nada. Muito raros. A maioria tem, mas não é de uma maneira patente. E alguns têm de uma forma patente. E outros têm de uma forma excepcional.
Então você tem a nulidade, tem uma latência, você tem uma patência e tem uma excepcionalidade. A gente já estudou isso. A raridade de você não ter influência nenhuma é no autismo. No autismo grave. O exemplo que a gente tem a respeito disso é de um livro do Manuel Filomeno, em que o Dr. Bezerra de Menezes vai, acho que nas fronteiras da loucura, vai tratar uma criança autista dentro de uma casa, vamos dizer espírita, porque na verdade não é espírita, é uma casa de umbanda. E depois de algumas sessões de tratamento, um pensamento consegue penetrar o campo mental daquele aluno. O abalo que repercute a entrada desse pensamento no seu campo mental gera uma crise convulsiva. Para você ver o tanto que ele vivia no seu egocentrismo, em que não tinha nenhum contato exterior. Um pensamento que penetrou gerou uma crise convulsiva. E o Dr. Bezerra de Menezes ainda faz um comentário a respeito disso, dizendo que os encarnados vendo aquilo podem até dizer, e a maioria diz, quem não entende, que a criança está piorando. Mas para nós, espíritas desencarnados, que estamos enxergando o tratamento que está sendo feito, é uma glória de Deus tirar essa pessoa desse egocentrismo tão enclausurado que ele viveu. Então esse é um dos que são zero de mediunidade, porque não consegue penetrar um pensamento. Os latentes são a grande maioria de todos nós, que ocasionalmente temos fenômenos mediúnicos. Ocasionalmente vê alguma coisa, ocasionalmente escuta alguma coisa. Não são coisas que têm uma frequência e intensidade grande. Os patentes são aqueles que têm fenômenos mediúnicos que ocorrem na maioria dos dias da semana. Então, são os médios que vêm para trabalhar dentro da sua mediunidade. E os excepcionais são o Chico Xavier, que é uma excepcionalidade, que é a faculdade mediúnica e a grandeza moral daquele momento. Então, todos nós somos médios. Mesmo sendo latente, somos médios. Todos nós recebemos pensamentos e emitimos pensamentos. E aí a gente se pergunta, você já analisou a qualidade dos pensamentos que estão te chegando? Porque vai ser pela qualidade desses pensamentos que vai identificar os espíritos que lhe acompanham. O espírita que é espírita e tem consciência da sua faculdade mediúnica intuitiva, que não tem nada de patente, mas que acontece com ele durante todos os instantes da sua vida, recebendo pensamentos de muito posterior. O espírita que é espírita e tem lucidez disso, vai ler isso. Vai ler esse capítulo. Porque ele vai querer se melhorar. Ele não vai querer ter influência negativa. Tem alguém aqui que quer ter influência negativa? Levanta a mão. Ninguém quer. E o que é que você está fazendo para não ter essa influência? Quer que Deus cuide? Quer que o seu anjo da guarda tome conta? Então você quer que os outros façam aquilo para você porque você não quer trabalhar. Você não quer fazer o esforço da sua parte de se tornar uma pessoa melhor, nem de investigar os pensamentos que você tem. Então nesse capítulo 24, ele dá 26 referências para você saber identificar os espíritos, se é de qualidade positiva ou negativa. Resumindo, podemos dizer que os espíritos de valência positiva, eles trabalham em tudo, no aprofundamento doutrinário nosso. E ele fala que é função nossa ter uma análise crítica de tudo aquilo que nos chega. E se algo ferir o teu bom senso e a tua razão, rejeite.
É nesse capítulo, eu acho, se não me engano, que o Erasto dá uma comunicação, que a gente deve recusar 10 verdades a não aceitar uma mentira. Porque a mentira que você aceitar pode ser gerada em cima dela uma grande margem de sistemas e de métodos que vai levar a pessoa à perdição. Essa mensagem, eu estava conversando com o Rochinha e a gente trocou uma figurinha a respeito disso. Para que a gente realce isso para vocês. Recuse 10 verdades. Recuse 10 verdades. Mas não aceita mentira. São Luís, no capítulo mais à frente, ele fala para Kardec, para que ele analise tudo, toda a comunicação que chega. É nesse capítulo que ele fala. E que não deixe jamais ficar uma dúvida. Que pergunte sempre todas as dúvidas que tiver, porque isso traz grande felicidade para os espíritos superiores, vendo que nós aqui da Terra estamos nos interessando em nos esclarecer. Então não tenha receio de perguntar. Do mesmo modo que, a respeito do nosso anjo da guarda, Santo Agostinho fala a mesma coisa para todos nós. Não tenha receio de nos perguntar. Nós estamos aqui para isso. Pergunte e tire todas as suas dúvidas. E nesse capítulo ele fala também que é aí que se processa a mediunidade natural e intuitiva em todos os seres humanos. No relacionamento que existe entre eles, seus anjos da guarda, ou, quando você escolhe o outro, são os espíritos obsessores. Então a identidade dos espíritos é algo que deve ser muito prevalente em nossa vida. Jesus mesmo falou isso para a gente. Vigiai e orai para não entrares em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estamos vigiando? É esse vigiar que Jesus fala. Estamos analisando os pensamentos que nos chegam para que eu não entre em tentação? E Jesus ele dá mais uma orientação. Não se contente só em vigiar. Depois que você vigiar, ore. Vá em busca do que realmente é positivo, porque isso é um dever seu. Deus espera que os filhos dele vá na direção do caminho que ele traçou. E o caminho é esse. Eu me relacionar com a oração através daqueles que o representam. Então vigia e ora. Se você faz isso com você, você não vai desejar isso para o outro. Faça ao próximo que gostaria que fosse feito com você. Não é aí que está a regra de ouro? Então, do mesmo modo que eu não quero livros apócrifos para mim, do mesmo jeito que eu não quero livros mentirosos para mim, eu também não vou querer para os outros. E é como eu falei a semana passada aqui, olhando aqui essa livraria que tem, entende? A literatura que tem sendo analisada, aquilo que não for bom, por Deus, joga no lixo e queima. Porque o que não presta para você também não vai prestar para os outros. Seria muita cara de pau da nossa parte dizer, poxa, mas vai queimar um livro? Olha o sentimentalismo que existe nisso. Por que a gente falou de sentimentalismo? Por que a gente falou de fingimento? Isso aí é onde está o que a gente chama de máscara do ego. Então, sem ser sentimentalista, sem agir com fingimento, não presta para mim, também não vai prestar para os outros. Ah, mas isso é literatura de autoajuda. Autoajuda fica da porta da casa espírita para fora. Da porta da casa espírita para dentro fica doutrina, gente. Ninguém está aqui para fazer autoajuda com os outros. A gente está aqui para trabalhar em busca de trazer a doutrina para o movimento espírita. Então, que eu saiba identificar as coisas. Que eu saiba analisar os espíritos que me chegam. E eu saiba analisar os livros também que estão chegando aqui. Porque não se iludam. E eu já falei isso para vocês N vezes, e vou falar N vezes mais uma. Tudo aquilo que você trabalhar para santificar, as trevas vão tentar te persuadir para que você não santifique. A gente já comentou com vocês as 3 modos que a espiritualidade entra em contato conosco. Tanto os bons, quanto aqueles que ainda não são bons. Vai ser pensamento intuitivo, vai ser através dos sonhos,
Isso depende só de você. Mas tem a última, que é a mais perigosa, através de terceiros. Essa você não tem como filtrar, porque não depende da sua conduta e depende da conduta do outro. Eu só dou conta de mim daquilo que depende da minha conduta, e a minha conduta são meus pensamentos e meus sonhos, são meus. Eu vou lidar com eles, mas de terceiros. Então são essas amizades que acontecem com pessoas que levam trabalhos diferentes, e quando você menos espera, estão chegando através da espiritualidade inferior, trazendo coisas para mesclar novamente aquilo que você separou e que você tornou de uma maneira honesta dentro da tua literatura. Então vem dizendo, mas esse livro é bom, eu gosto daquilo, entende? E vai empurrando. E é que nem diz aquele ditado: portão que passa um boi, passa. Então você tem que saber dizer não. E muitas vezes, em nome de uma amizade humana, onde prevalecem coisas que não são realmente muito dignas, a pessoa tem vergonha de dizer não, porque ele vive de máscara também, de pseudo-ego. Ele vive fazendo sempre coisinhas boas e tentando arrumar um jeitinho para tudo. Não existe jeitinho para entrar no reino dos céus. Se você descobrir um jeitinho, fala para Jesus que ele é bom. A palestra de Calabresa, ele falou da importância de saber falar o não. Extremamente importante. Zero. Acho que seja responsável e diga não. Ele fala um pouco dessas figuras do ego também. Eu acho que seria bom ler essas coisas. Vale a pena. Porque quando o Rangel fala trabalho de Pedro Calabresa, ele está falando um trabalho de neurociência. E não porque não, né? E não, exatamente. Então quando a gente fala trabalho de neurociência, é como eu falei ontem aqui. Ontem foi até gostoso. Eu gostei até do que eu falei. Eu dei um prova de barco, eu gostei de mim mesmo falando. Foi gostoso. Foi porque a gente conseguiu fazer um ponto muito legal entre neurociência, doutrina espírita e Jesus, sabe? Foi gostoso aquilo lá, eu gostei. Eu vou até assistir de novo, sabe? Porque ali eu vou aprender muita coisa. Então, aprenda a dizer não, sabe? Porque é importante isso. E você tem que dizer não com critério. Você não vai dizer não para ofender. Não, porque isso não é doutrinal. Aí o outro vai questionar, não é? Não é, pronto, não é. Você quer seguir conjugando doutrinário, siga. Porque é sempre desse jeito, entendeu? A maneira mais simples da espiritualidade inferior penetrar no teu recinto é vindo através de outra pessoa. A casa espírita ela é muito bem estruturada, ela é muito bem defendida. Entendeu? As entidades espíritas que chegam aqui, elas são muito bem selecionadas. Você não tem dúvida disso aí. Mas existe um meio que a entidade vai vencer qualquer barreira da espiritualidade. Eu vou te falar de novo, qualquer barreira da espiritualidade. Sabe o que é qualquer? Barreira que é qualquer. É quando ela vem através de uma pessoa encarnada. Porque ele se mescla com o fluido do encarnado e ele não sente o impacto de vibração que está impedindo a penetração dele. Nem para receber tratamento de paz. Muitas vezes os subjugados andam juntos e saem juntos. Entende como que é a coisa? Então, você quando vem, você traz junto com você os seus. E esses seus daquelas 4 classes que eu falei hoje aqui: anjo da guarda, espírito familiar, espírito simpático e os inferiores. Tanto da obsessão odiosa como não odiosa. Então analise você muito bem a identidade dos espíritos. E saiba valorizar as coisas que tem um ensino universal. Que foi aí que Kardec usou um método para conseguir codificar a doutrina. Ele pegava mensagens de vários locais diferentes a respeito do mesmo assunto e fazia o encontro do que realmente era bom, daquilo realmente que não feria a razão nem o bom senso. Com a sua capacidade crítica, ele selecionava o que era correto.
Se ele, para codificar a doutrina, fez isso, é que a gente não vai fazer com os livros que não chegam. Você vai dizer que não tem tempo? Kardec teve um tempo de fazer a doutrina em 12 anos. Vai ficar para a nossa imortalidade, lendo tudo, analisando tudo, divulgando tudo, escrevendo uma revista espírita todo mês. E olha, que era muito trabalho, ele dizia, acho que vou deixar essa revista para os outros. E quando ele disse isso, aí veio o Espírito de Verdade e disse, não, a obrigação é sua. É você quem vai escrever a revista, não são os outros. A responsabilidade da doutrina é de você. E ele continuou, até o último dia da sua encarnação, fazendo isso. Ele tinha tempo para ler. Ele ia. E não lia para dizer que lia para analisar e a fundo. A gente é que é preguiçoso para ler, sabe? Esse é eu já falei para vocês. A primeira porta de entrada da espiritualidade inferior na vida de cada um de nós chama-se de preguiça moral. É a primeira chaga que eles encontram para dizer, cheguei. Esse é preguiçoso do ponto de vista moral. Moral, lembra da definição? É a filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o meu próximo. Qual é a conduta do dirigente da casa espírita em relação a ele e ao próximo? Qual o dever que ele tem? É dizer que vai passar a bola para os outros? É dizer que isso não é do alcance dele? Não, isso é do fulano. Não é meu, é do ciclo. Panela que muito nego mexe, ou sai, salgado ou insosso demais. Todo mundo conhece isso. Pois é assim que a espiritualidade inferior faz, sabe? Fazendo com que fulano empurre para ciclano para Beltrano, e aí vai. Em vez da pessoa analisar, ver se aquele conhecimento que está vindo, será que isso está fundamentado dentro da doutrina? Será que isso é realmente sério? Será que é? Se você tem dúvida, vai estudar. Vai ver. Eu já falei para você, tem um Kardec pede hoje em dia que ele seleciona tudo para você. Qual o trabalho você tem de digitar 2 palavras? Está lá a lista toda. Olha o que tem nos livros básicos, o que tem na revista espírita, está tudo mastigado lá. Você vai dizer que não tem tempo? É como diz na minha terra, tempo é uma questão de preferência. Você prefere ser vulgar e não ler. Você prefere ser ignorante, que é onde está teu ego, por viver das imperfeições, porque isso não te incomoda. Mas para ler coisa de peso, para ler coisa de teor moral, algo que vai te dar um chacoalhão lá dentro, puxa, mas Deus não está sendo uma porcaria disso. Isso você não quer ler. Isso você não quer estudar. Isso não tem tempo. É por isso que a espiritualidade inferior faz isso. Usa da sua preguiça moral e vai botando pensamentos de meio quilate lá dentro, sabe? Esse pensamento que a gente chama de mais ou menos. Um dos maiores problemas que a humanidade está tendo hoje em dia não é só uma doutrina espírita, não, mas a doutrina espírita faz parte dela. São os pseudo-sábios. É o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, que é aceito mundialmente, sabe? É uma coisa aceita mundialmente. Né? São aqueles que, conhecendo um pouquinho, já acham que sabem muita coisa. E a respeito desse fenômeno Dunning-Kruger, tem uma mensagem de Kardec na revista Espírita que eu vou dizer mais ou menos como que é. Ele fala o seguinte, que o Espiritismo é mais entravado, não por aqueles que não o conhecem, mas por aqueles que acham que conhecem, e que o pouco que conhece já querem tomar grandes condutas dentro da doutrina. Isso não é o efeito Dunning-Kruger. Kardec já tinha definido o efeito Dunning-Kruger lá em 1880 e pouco, eu não sei qual é a revista espírita que ele falou isso. O efeito Dunning-Kruger foi descrito na Universidade de Harvard faz o quê? 30 anos? Não faz 30 anos. Não faz 30 anos. Mas Kardec já tinha alertado a respeito disso. Desde agora, com a tecnologia. Por isso que um dos maiores males que a gente enfrenta
é pessoas que vivem desse jeito, atitude pseudo-sábia. Por conhecer um pouquinho, acham que conhecem muito, porque seu orgulho é do tamanho dessa ignorância. E aí a coisa fica complicada. E muito complicada, sabe? Então que a gente analise se isso está realmente dentro da doutrina. Mas o problema não é só se está realmente dentro da doutrina. Porque ele faz uma advertência mais interessante, que é o que a gente vai estudar hoje. Demorou para chegar lá, né? Ele diz o seguinte: Kardec orienta na Revista Espírita que nem todo texto sério deve ser publicado se ele não trouxer um aprofundamento do conteúdo doutrinário. Isso sobre os médios da Sociedade Espírita de Paris, que foram muito bem preparados para receber a codificação da doutrina. Chico ficou 3 anos psicografando em treinamento para poder publicar o primeiro livro. E todo o trabalho anterior foi desprezado. Então, o que Kardec fala. Isso na codificação da doutrina. Rogério tem um texto a respeito disso que ele passou para mim, que eu achei bonito. Eu acho que eu vou botar aquele negócio para todo mundo ver aquilo lá. Porque aquilo é muito bonito, sabe? E coisa bonita tem que ser mostrada, tem que ser divulgada. É muito bonito esse texto do Rogério. Eu vou mandar para você aqui depois. Então, olha o que Kardec fala. Nem todo texto sério deve ser publicado. Nem a coisa certa deve ser publicada, tá, meu? Porque era assim que ele fazia na doutrina espírita. Aí vem um Zé Ruela que não escreve nada de nada, tá entendendo? E bota o livro e nego joga da literatura dentro da casa espírita e vai divulgando porcaria para os outros. Então, nem tudo vai ser divulgado, entende? Aquilo que tem aprofundamento do conteúdo doutrinário. O nego não sabe nem da codificação da doutrina. Conhece só um pouquinho assim. Aí acha que está escrevendo uma grande coisa. Isso quando as pessoas não fazem atitude resumista e miniatura. Que, nossa, está virando praga, meu. O nego chega, faz um resumo do livro dos Espíritos. Resumo do livro dos Espíritos. Pô, solta, o nego vai aqui, literatura infantil, porque a criancinha agora vai entender. Entender o que não deve ser feito, só se for. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, faz um resumo do capítulo. É assim que vai ser levado para os adolescentes. Pô, meu, o adolescente tem que conhecer uma coisa de peso, tá entendendo? Que ele vai ler aquela porcaria e eu não entendi nada. Depois porque tu é burro mesmo. Tu sente e vai estudar para entender. É isso que o adolescente precisa. E não ter uma atitude resumista da doutrina. Então vamos parar com isso, tá? Porque é função de um lar espírita ter o pai e a mãe que conhecem alguma coisa, que estudam alguma coisa, ir lá e tirar as dúvidas dos seus filhos. E se ela não sabe, que traga para quem sabe, mas não vá tentar com uma atitude resumista. Que isso é um grande mal que se faz para a doutrina espírita. Então rasga esses livros e jogam fora. Tem coisas bem programadas? Tem. Para a literatura realmente infantil até os 7 anos? Tem. Mas entenda, depois dos 7 anos, o livre-arbítrio da pessoa começa a ser avaliado e ele começa a ter que ter responsabilidade por aquilo. E ele reconhecer que ele não tem a capacidade de entender, isso é importante, porque ele vai sentir um chacoalhão de dizer, eu vou ter que fazer alguma coisa para aprender, porque senão você é Zé Ruela. Então que a gente tenha consciência disso. Tem que ser as obras básicas para mais profundo ainda. E não as obras básicas para mais superficial. Ah, mas não entende porque não quer. Senta e estuda. Se não está entendendo, pergunta a quem entende. O nome disso chama-se humildade. Humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Agora, se ele anda mais a ignorância dele, não quer ir atrás da verdade, aí o problema é dele. Mas não da casa espírita. Então que a casa espírita tenha consciência disso, porque foi assim que Kardec fez com a doutrina. E é assim que ele orientou nós. Ele estava falando com médios que foram treinados na espiritualidade superior, que vieram para cá exclusivamente para isso. E quando chegavam as mensagens para ele, é séria, é boa, vai divulgar, não.
porque não, já sabe disso, por que eu vou divulgar o que já sei? Vamos divulgar aquilo que a gente não sabe, que vai aprofundar. Então é assim que a gente deve se comportar. É sobre esse norte que a gente deve andar. Porque senão você vai estar perdendo tempo, gente. A gente quer que os espíritos superiores venham nos ensinar cada vez. Não quer. Todo mundo quer que os espíritos superiores venham ensinar mais. Quer. Eles vão ensinar se eu já aprendi o que tem. Se eu não aprendi nem o que tem, como é que eu vou querer mais se eu não dou conta do que eu tenho? Então dá conta do que tu tem. Deixa a tua preguiça, vai estudar e se aprofundar. Se você é um médium ostensivo, aí é que você tem que estudar mesmo. Porque para você trazer coisas mais profundas, você tem que saber a base. E a base está aí. Se você não sabe a base, como é que vai trazer coisas melhores? Não vai trazer. Vai ficar nesses espíritos simpáticos aí, vivendo com você a encarnação inteira. Porque nem os familiares... cadê que tem uma mensagem? Eu acho que é na revista Espírita. Ele pede para que os médios ostensivos se esforcem para se melhorar. Porque não são todos que conseguem, pelo menos 2 vezes para semana, atrair seus espíritos familiares para vir ajudá-los nas comunicações. Tu sabe lá o que é isso, meu? Você não ter capacidade de, numa reunião mediúnica, atrair para junto de você os espíritos familiares. Ele disse que é muito difícil conseguir isso. Aí a gente chega, meu anjo da guarda falou isso. O familiar não está chegando, quanto mais o anjo da guarda que está a léguas de distância. Pois é. Está aí a orientação de Kardec. A semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece, pensando na humanidade da qual fazemos parte. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela de vida, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor pode abraçar a fé. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até nós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Obrigado pela oportunidade.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos